Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e o tema dessa semana é discipulado. E o que é o discipulado? Discipulado é uma ferramenta que ela é extremamente importante para os cristãos do dia de hoje. Não somente para evangelizar os outros, mas também uma forma de enraizar os preceitos do evangelho em membros ativos da igreja que talvez nunca tiveram um real entendimento do que é o evangelho ou um real envolvimento. E ainda por cima, o discipulado ele é uma oportunidade de crescimento mútuo, porque nem eu nem vocês somos perfeitos no que quer dizer com o evangelho, né? Nós sempre temos algo a aprender. E por que não aprender com outras pessoas, talvez até que nós estamos evangelizando ou discipulando? E o texto que eu escolhi para falar sobre esse tema é em 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2, que fala o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Esse texto ele nos dá dois princípios básicos que devemos seguir no processo de discipulado. E é interessante porque ele está dividido certinho entre o versículo 1 e o versículo 2. No versículo 1 ele fala: fortifica-te, fortaleça-te. Então, antes de você querer ensinar aos outros, antes de você querer discipular alguém, caminhar junto com alguém, você primeiro deve se fortalecer em Cristo. Você primeiro deve buscar em Cristo a força. É uma analogia que é muito comum que a gente ouve sobre a garrafa e o copo. A gente não pode encher um copo se a garrafa estiver vazia. Então, primeiro nós precisamos nos encher do Evangelho. Nós precisamos nos encher de Cristo para poder ajudar aos outros e seguir nesse caminho com os outros. E o segundo princípio é que o discipulado não é um fim em si mesmo. Paulo ali, quando fala com Timóteo, ele deixa bem claro que ele era discipulador de Timóteo, né? Quando ele fala: o que ouviste de mim, então o que aprendeu de mim. Então Paulo andou com Timóteo durante um determinado tempo. Mas Paulo não esperava que Timóteo fosse somente um discípulo de Paulo para o resto da vida. Ele esperava de Timóteo que, assim como ele ouviu as palavras, que ele repassasse a homens idôneos, homens que fossem fiéis como ele, homens que tivessem maturidade que ele tinha para poder falar para outras pessoas. Porque o versículo ele é muito claro: o que ouviste de mim, repassa a outros homens para que esses possam ensinar a outros também. Então, o que nós devemos fazer é isso, é constantemente viver nessa vida de discipulado e fazer uma teia de aranha mesmo. Seguir uns com os outros e assim para que outros cresçam e possam ir além e seguir esse rumo de discipulado. E que exemplo melhor que nós podemos ter disso, senão o do próprio Jesus, quando ele esteve na terra. Ele escolheu e preparou os 12 discípulos. E a gente vê isso muito claro, desse preparo, quando Jesus morreu, né? Quando ele ressuscitou e foi aos céus. Que os discípulos seguiram nessa empreitada de pregar o evangelho, de seguir o que Cristo estava fazendo, de viver uma vida reta, uma vida pautada no evangelho. Então, Jesus Cristo tirou um tempo para prepará-los enquanto esteve aqui na terra, para que a obra dele continuasse sendo feita por meio dos discípulos. E é isso que nós devemos fazer hoje. Nós devemos seguir em frente, seguir fazendo esse processo. Então eu vou te perguntar: você tem sido discipulado por alguém? Você tem discipulado alguém? Muitas vezes a gente acaba se sentindo um pouco despreparado para isso. Mas quando esse sentimento vem, o que você tem feito em relação a isso? Você tem buscado se preparar? Tem lido livros que te ajudem a estar preparado para discipular alguém? Você tem estado em contato com o seu discipulador para ele te ajudar também, te preparar para isso?
Jesus nos deu não somente a grande comissão de fazer discípulos, mas ele também nos falou que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, hoje nesse vídeo eu queria encerrar te fazendo um desafio. O que te falta para ser um desses trabalhadores na seara de Deus? O que te falta para buscar mais e mais esse processo de discipulado? Então, meu desafio para você hoje é esse. Busque discipular alguém ou ser discipulado por alguém. E certamente nós vamos ver muitos frutos desses processos de discipulado. Porque o crescimento saudável da igreja depende de um processo de discipulado bem feito. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus e aproveitem essa semana para realmente tentar cumprir esse desafio, se assim Deus tocar no seu coração. E nos vemos semana que vem. Fiquem com Deus. Um grande abraço.